e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma. Essa palavra aqui, ela mexe muito comigo, que eu comecei a passar trabalho em Deus que eu nasci, porque quando a minha mãe morreu, eu fiquei com 60 dias de nascido, eu não conheci minha mãe. Eu conheci meu pai, mas o meu pai não ligou para mim também. Eu fui rejeitada pela família, nem a família do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe não quis me criar. Eu fui criada por outra família, passei muito trabalho, passei muita fome. Eu me lembro que eu não tive infância, eu não brinquei. Eu lembro quando foi aquela de uma idade ali, mais ou menos de uns 9 anos, toda criança da idade de 9 anos está brincando de boneca, e eu não. Eu estava ajudando, apanhando café, capinando arroz, milho. Quando chega no tempo de novembro, dezembro lá, muita chuva e a gente plantava. Mas eu não tive, a minha infância foi assim, capinando. Ainda com 9 anos, eu fui abusada do meu pai. O pai que eu conheci, o primeiro homem nu que eu vi na minha vida foi ele. Aí você já entende quando eu vou falar, porque aqui tem criança aqui no meio aqui. E foi muito difícil para mim, eu não podia contar para minha mãe adotiva, porque ele falou assim que se eu contasse que ele me matava. Eu tinha um revólver 38 lá, esse revólver ficava guardado. Eu lembro quando eu estava com 6 anos, eu fiquei escondida debaixo da cama um dia todo, porque o meu pai queria me matar. Eu lembro também que quando eu fazia xixi na cama, e toda vez que eu fazia xixi na cama, quando eu levantava de manhã cedo, eles esfregavam o lençol no meu nariz até sair sangue. Eu nunca esqueci disso. Foi muito terrível para mim viver sem mãe. E eu achava que eu era filha de mãe solteira, que a minha mãe tinha, quando eu nasci, a minha mãe me deixou eu. Eu tinha um irmão gêmeo também, mas depois de 40 dias, o meu irmão gêmeo também morreu. Aí lá na roça, era na Boa Esperança, no município de Itaguara, onde eu fui criado. E aí que eu já estava na escola, eu sabia escrever. A gente ouvia muita Rádio Nacional de Brasília, onde dava as pessoas desaparecidas, que procurava as pessoas. Eu achava que a minha mãe tinha desaparecido e que um dia ela vinha me buscar. Aí eu ia escrever uma carta para a Rádio Nacional de Brasília, para onde ela estivesse, ela viesse me buscar. Mas depois aí, quando eu comecei a trabalhar, aí eu já tinha meu dinheiro, eu fui na Itaguara e tirei a certidão, e eu vi que aí eu tinha que lutar sozinha, porque eu não tinha minha mãe, que a minha mãe já tinha morrido. Foi terrível viver sem o carinho do meu pai, sem o carinho da minha mãe. A minha mãe nunca me pegou, a minha mãe adotiva nunca me pegou no colo. Sábado, até eu estava vindo no caminho, eu fui lá na casa do pastor Luciano, com o pastor Marcelo, e vi o pastor Luciano com a filha dele no colo, e falando assim, fazendo ela dormir, falando assim: filha, eu te amo. Eu nunca vi isso da minha mãe, eu nunca vi isso do meu pai. Eu nunca vi, meu pai nunca me pegou no colo. A gente passei muita fome, porque ela era capinando a roça. Tinha muitas galinhas lá no terreno, mas quem disse que eles matavam para a gente comer? Matava quando ia alguém de fora lá, da família deles, que era só nas férias lá. Aí matava, a gente comia, mas sobrava para a gente o que? Era pé, era pescoço e por isso em diante. E quando eu fui assim, quando o meu pai adotivo, ele abusou de mim, quando a gente vai ficando mocinho, que o corpo da gente vai transformando, quando os seios da gente vai crescendo, se você apertar, dói. Eu lembro isso até hoje, que ele apertava e doía. Mas não conta sua mãe, porque se você contar sua mãe, eu te mato, eu tenho um revólver.
Aí tem um aqui, eu vi uma passagem aqui na Bíblia, mas eu nunca perdi a esperança que um dia Deus ia me ajudar, porque eu queria ser crente um dia. Eu falava, o sobrinho dela ia lá em casa lá, e ele chama Zé Carlos, tem apelido de Dé. Eu falava, Dé, eu queria ser crente. Não, calma, que a sua hora vem. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 4 em diante. 1 Samuel. 1 Samuel 1, do 4 em diante. Fala assim: e sucedeu que naquele dia Elcana sacrificava e dava porção dobrada a Penina, a sua mulher, e a todos os filhos e todas as filhas de suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora ao Senhor lhe tinha encerrado amado. A sua rival excelentemente provocava para irritar, porque o Senhor tinha lhe encerrado amado. Assim fez ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava muito e não comia. Então Elcana e seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Por que não come? Porque estás mal de coração? Não sou melhor de que 10 filhos. Aqui no versículo aqui, do 11. A partir da aflição da tua serva, lembre-se da tua serva, mas se a tua serva deres um filho homem, o Senhor darei todos os dias da minha vida, e sobre a vossa cabeça não passará navalha. Além daquele tempo eu fiz igualzinho a Ana. A Ana sabia o que ela queria, ela sabia que ela ia pedir para Deus, e Deus ia socorrer o pedido dela. Eu lembro que eu morava lá, de longe assim, eu ouvia os carros passando no asfalto, na reta lá, falava assim: um dia eu vou morar lá na Itaúna, eu vou sair daqui. Aí eles falavam assim: coitado de você vai morar atrás do galinheiro, a gente vai fazer uma casinha para você atrás do galinheiro, e você vai morar lá atrás do galinheiro. Quando foi com 19 anos, eu saí de lá, da roça lá, porque eu já não aguentava mais tanto sofrimento. Fui para Itaguara, fiquei lá um mês. Eu fui para Itaúna com R$1. Eu lembro que eu tinha que deixar 10 centavos, porque 10 centavos era o táxi da rodoviária até lá na Vila Mozara, onde eu ia ficar. Mas eu penso assim que para me chegar até onde eu cheguei hoje, alguém teve que ser humilhado, alguém teve que sacrificar. Porque o pastor Marcelo, quando ele foi daqui lá para Minas Gerais, Deus já sabia o propósito que Deus tinha com ele, que era para me trazer eu para cá. O pastor Marcelo sofreu muito lá em Minas Gerais, ele foi humilhado em público. Mas para isso que tudo acontecesse, eu tinha para mim estar aqui nessa noite aqui. Mas dou graças a Deus que Deus tem me livrado. Deus me livrou, Deus daquela época até hoje, Deus me livrou e continua me livrando. Eu lembro que teve um show lá na Itaguara. O show era assim: a pessoa mais bonita ganhava um troféu. O pastor falou: você tem que contar o testemunho, mas eu falo do testemunho da linguiça. E a pessoa mais feia ganhava 10 metros de linguiça. Porque você está comendo, a nossa comida era
feijão, angu e couve, feijão e couve e abóbora, e não tinha carne. Mas a pessoa que está passando fome, naquela época eu queria ser mais feio. Que a pessoa mais feia ia ganhar 10 metros de linguiça, mas eles não deixaram eu ir. Imagina, 10 metros de linguiça vai daqui até onde? Oxe. É mistério. Eu queria ser, naquela noite eu queria ser mais feio. Eu não tinha dinheiro nem para mim comprar um pão, eu não tinha dinheiro para nada. Se eu quisesse dinheiro, eu tinha que ficar capinando semanas mais semanas na roça. E não era serviço maneiro, era serviço pesado. Ainda com provocação, igualzinho a Penina que irritava a Ana. Ah, bicho negro não presta. Bicho negro é bicho preto, a gente chamava era de bicho. Bicho negro quando não borra na entrada, na saída é certo. Eles nunca me chamavam por nome, era só de bicho, de bicho, de bicho, de bicho. Eu nunca tive nome para eles. Tive nome para o meu Deus, mas para a minha família que me criou, eu nunca tive. Meu Deus, nome. Aleluia. Mas eu sei que Deus naquela época estava olhando para mim. Eu lembro quando a primeira pessoa que pregou para mim, numa pracinha lá da Itaguara, eu aceitei Jesus por interesse. Porque naquela hora eu não queria Jesus. Eu lembro que lá eu conheci um moço, um negão, muito bonito, forte, só que tem que ela era da Assembleia. Pega a mãe dele falou assim, não, para você namorar com meu filho, você tem que passar para a crente, que meu filho não namora ninguém do mundo. É fácil, eu vou lá. Aí era na Assembleia que tinha que o pastor fazesse aquele apelo para quem aceitar Jesus. Aí eu lembro que ele falou assim, se tem alguém aqui nessa noite que queira aceitar Jesus como seu único salvador da sua vida, eu levei a primeiro que levantou minha mão lá em cima. Aí eu já fiquei bem já. Mas foi uma estratégia que Deus deu, porque eu fiquei lá, eu fiquei firme na igreja, embora que eu saí depois, mas depois eu voltei. E o moço não saiu mais, não ficou mais na igreja, ele desviou. Eu lembro também que quando eu saí lá da roça lá, eu tinha só 2 sacolinhas de roupa, dessas que a gente compra no supermercado. Eu vim para aqui com uma, porque uma lá na Itaguara eles me roubaram. Aí eu não tinha roupa direito. Fiquei lá na casa da minha tia. Fiquei lá mais ou menos um mês. Aí depois o que aconteceu lá? A minha tia fazia muito feijão com pele. Ela falou que não queria eu mais lá, porque eu estava comendo as peles dela, tudo que estava no feijão. E falou que era para mim voltar para casa. Para casa eu não volto, é daqui para frente. Eu não volto mais. Amém. Daqui eu vou, daqui para frente. Glória a Deus. Eu não vou voltar mais. Aí eu fiquei firme e não voltei. Eu lembro também que a gente vai lembrando os poucos, que tem muito tempo. Eu lembro quando eu vim da Itaúna, de Itaguara para Itaúna, eu não queria vir para cá. Eu queria ir para um lugar para São Paulo, que lá chamava Boca do Lixo. Lá ou a pessoa vivia ou a pessoa morria. Eu ia pegar carona com um desses caminhoneiros e ia embora para lá, porque eu já não aguentava mais aquela vida. Aí uma senhora da Assembleia de Deus, ela era até deficiente, não tinha as 2 pernas, ficava na cadeira de asa, não vai para Itaúna, porque lá na Itaúna é seu lugar. E eu vim para Itaúna. Mas a coisa mais difícil que foi para mim foi viver sem o carinho de um pai, sem o carinho de uma mãe. Eu nunca tive ter um pai para repartir as minhas coisas. Eu nunca pude ter uma mãe para me contar o que eu queria, para contar o que estava acontecendo comigo. Eu nunca tive uma mãe para nada. Foi muito difícil para mim viver sem mãe, viver sem pai. Eu conheci meu pai, mas meu pai nem ligava. Aonde a gente morava era 9 quilômetros, a gente andava a pé para poder chegar na cidade. Eu lembro um dia que eu estava com a minha mãe na cidade lá, minha mãe adotiva, que me ligou, que a outra eu não conhecia. Aí ela falou assim, ela me chamava de Wanda, Wanda lá, seu pai está lá no bar, chama ele para a gente ir embora. Ele estava comendo, tomando uma garrafa de Coca-Cola e comendo um pastel. Ele falou assim, não, vocês podem andando, eu estou comendo aqui
e bebendo aqui, depois eu ponho vocês no caminho. Eu nem para falar assim, não, toma aqui, vai uma garrafa de Guaraná e um pastel para você ir comendo. Ele nunca falou isso comigo. Meu pai nunca me deu carinho. As únicas palavras de carinho que eu tive foi o ano passado. O pastor Marcelo estava aqui no sul, acho que foi Natal, e eu ia vir para cá no Natal, mas só que tem que não teve jeito. Aí ele pegou e falou assim, ele passou uma mensagem assim para minha filha, não te preocupa, porque em janeiro você vai vir para cá e vai comer o melhor dessa terra aqui. A única das pessoas que me chamou eu de filha foi o pastor Marcelo. Eu agradeço ele por isso, porque por minha causa, para que eu esteja aqui, ele sofreu muito lá em Minas. Mas Deus tem honrado ele e está honrando até hoje. Glória a Deus. Vou ler 1 Coríntios 13. 13 e 1. Glória a Deus. Fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tino. Se eu não tivesse o amor, tudo que Deus fez comigo até hoje, isso não valeria de nada. Se eu não agarrasse com toda força aquilo que Deus colocou na minha mão, não valeria de nada. Então eu aproveito tudo que Deus tem para mim, eu não abro mão daquilo que Deus tem para mim, eu agradeço a Deus. Talvez você hoje você pode ter um arroz, um feijão, um ovo, você clama daquilo. Quem dera se na minha casa naquela época eu tinha um arroz, um feijão, um ovo para poder comer, e eu não tinha. Às vezes você não tem ovo, às vezes você tem uma outra carne qualquer, você briga por causa daquilo, porque você fala que aquilo não é comida que você está cansado de comer. Quem dera você ganhasse uma comida daquela. Natal, para a gente lá, hoje faz ceia, aquele banquete. O banquete nosso era um frango e olha lá, e te contar os pedaços. Quando tinha carne, era um pedaço para fulano, outro pedaço para ciclano, era aquela miséria. E eu falava, um dia eu vou sair dessa miséria, que eu não aceito isso. Aí eu lembro quando eu saí e fui morar sozinha, aí minha tia chega lá na minha casa, eu já estava na Itaúna. Falei assim, nossa, Silvana, você está doida? Você está com um prato cheio de carne e um ovo em cima? Foi claro que naquela época eu nunca pude fazer, agora hoje eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero. Glória a Deus! Quem não tinha dinheiro para comprar nenhuma bala, nenhum doce, eu já vim em Santa Catarina 5 vezes na festa de Gideões. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um pão, eu já andei de avião, já. Foi coisa que o meu Deus me fez. Amém. Eu não tinha dinheiro para comprar carne, hoje na minha casa não falta carne. Aleluia! Meu Deus tem me suprido. Glória a Deus. A cada momento, a cada minuto. Não passa falta, eu nunca passei mais falta de nada. Eu sei que Deus é comigo. Eu não tenho nada até meu. O Satanás ele tenta me impedir, mas se ele levanta para cair. Amém. É isso aí, Jesus. Eu agradeço a Deus por Deus ter me escolhido para ter me premiado essa noite, porque tem muita gente que sabe, que prega bem, que sabe falar bem, que maneja a palavra bem. Deus me escolheu essa noite para estar aqui dando meu testemunho, para falar aquilo que eu passei, o que Deus fez na minha vida. Eu lembro da primeira vez que eu fui numa igreja, na Assembleia, aí o pastor leu uma passagem, eu não sei onde é que está, que fala, quem beber dessa água, sei lá, nunca mais se terá. Falei assim, eu vou lá para beber dessa água, já não aguento mais sofrimento. Para mim, mas era uma água mesmo, porque lá na roça, quando eu capinava, quem tinha que buscar água longe para beber era eu. Oh, Deus, aleluia. E eu lembro as pessoas que pregou para mim, numa sexta-feira santa, numa pracinha da igreja cheia de gente.
Aí chegou um rapaz de 2 moças e falou assim: eu posso falar de Jesus para você? Não, lá vem os crentes. Falei: pode falar. Falou: ó, um dia você vai chegar na frente de Deus e falar assim: 3 irmãozinhos pregaram para você e você não quis ouvir. Isso foi lá na praia, nunca mais esqueci disso. Você vai falar assim: não quis ouvir, não quis sim. Teve 3 irmãozinhos numa praça de uma igreja, falou de Jesus para você e você não quis ouvir. Você tem certeza que um dia você vai servir o nosso Deus. Isso foi na terça-feira. Para mim conquistar o bonitão lá, porque eu fui por interesse. Na sexta-feira eu estava lá na igreja, lá na Assembleia, e aceitei Jesus. Mas eu fiquei lá, mas aí eu não fiquei muito tempo. Depois eu saí. Tinha o Reinado. Reinado é uma festa folclórica. Eu não sei se por aqui no Rio Grande do Sul tem. Aqui não tem, que eu vou te falando aqui não tem. Aí eu lembro que eles vestem umas roupas e enchem de fita. Lá na Itaúna tem muito isso. Aí eu lembro de um dia que... Aí a menina falou assim: eu carregava a bandeira da Santa lá. Falou assim: camarada, que essa bandeira vira copo. Eu quero saber de uma coisa, eu não vou mais mexer com esse negócio. Era o último dia. Quem fosse no primeiro dia, tinha até o último. Aí eu saí de lá, do jeito que eu saí, eu fui parar lá na igreja quadrangular. Lá na Rua da Harmonia, fica perto da casa da Cida lá, pastor. Eu fiquei lá na quadrangular, fiquei 8 meses. Aí depois de 8 meses eu fui para Betel. Fiquei lá na Igreja Batista Betel, muito tempo. Passei fome também lá na Itaúna. Lá na Itaúna eu fiquei lá 19 dias, antes de eu ir lá do pastor Marcelo chegar lá na Itaúna. Eu fiquei 19 dias sem gás. A cesta tinha acabado. Só tinha açúcar e tinha fubá. Aí eu lembro que morava lá, a menina falava assim: Silvana, você pode jantar aqui em casa. Eu ficava pedindo a Deus que ela fizesse a janta. Tinha dia que ela fazia janta e tinha dia que ela não fazia, era pipoca. No dia que ela fazia pipoca, eu tinha que passar a noite com a pipoca. Ou senão, quando desse muita fome, eu tomava um copo de água e ia dormir. Porque eu não tinha para comer. E dentro da igreja, um abençoado levita da frente falou assim: Silvana, você não tem... os seus negócios tá acabando, eu te dou a cesta e te dou o gás. Faz assim, você fica comigo aqui dentro da igreja, aí eu te dou o gás. Eu lembro que o gás na época era R$20. Eu falei: não, eu não sou nenhuma prostituta fica dentro da igreja, eu não vou ficar dentro da igreja. Assim, quando foi no outro dia, eu saí. Falei assim: não, Deus, hoje eu tenho que resolver meu problema, porque eu já estou com muita fome, não tem como mais eu ficar sem comida. Parei na Igreja Batista Central, conversei com o pastor Itamar, muito abençoado. Talvez ele vai ver esse vídeo, né, o pastor vai colocar na internet. Aí ele falou assim, aí eu esperei ele, porque ele não estava lá só a esposa dele. Ele falou assim: o que você quer, filha? Falei assim: eu quero que você em casa não tem nada, não tem arroz, não tem feijão, não tem gás, se o senhor arrumar pelo menos o gás para mim. Aí ele pegou meu endereço e falou assim: não, você pode ir que eu vou levar para você. Quando eu cheguei lá em casa lá, ele mandou o gás e mandou a cesta também. Deus sempre teve me suprido. Glória a Deus! E está me suprindo até hoje. Talvez você não sei se era isso que você queria ouvir aqui hoje, mas eu falei que aonde que eu tivesse a oportunidade eu ia contar o meu testemunho que Deus fez na minha vida. Que a gente viver sem mãe, você sabendo viver sem mãe, viver sem pai, não é fácil. Você não tem pessoas para te dar carinho, pelo menos comprar uma roupa, não tem. Você não tem nome, que eu não tinha nome, eles me chamavam, eu era de bicho negro no presta. Ainda que eu lembro que eles cantavam indo assim: cabelo de negro quebra-pente, espicha pra trás, reganha os dentes. Eu ouvi essa música direto. Puxa, estica, solta e enrola. Meu cabelo era ruim. Eu nunca podia arrumar o cabelo. Eu ficava assim: o cabelo puxa, estica, solta e enrola. Ficava falando isso. Eu lembro que eu falo que quando
gente chega na igreja, a gente chega assim, ó, tipo uma bola de papel. É Deus. Só que tem, a gente chega que nem uma bola de papel. Só que tem que quando você olha assim, ó, só ficar as marcas. Aí se cada um colocasse as marcas que ficou para trás, cicatrizes, eu podia colocar aqui abandono da minha família, desprezo, podia pôr prostituição, podia pôr bebida, que eu bebia só para... Eu não tinha vício, mas eu bebia para achar bonito. Cigarro, eu lembro que eu fumava porque gostava do nome do cigarro que falava, Plaza. Eu estava com um cigarro no bolso. Imagina o que de marca que ficou para trás, que você colocasse aqui, dava para encher o papel. Falta de perdão. Talvez você é uma pessoa que você não perdoa nem você mesmo. Você podia colocar aqui. A coisa mais triste, né, gente? Eu posso chegar perto do pastor Marcelo, pastor Marcelo, você me perdoa, o nome de Jesus, eu falar, perdoa. Eu quero ver você perdoar você mesmo. Aí é difícil. Talvez coisas que há tempos atrás, quando você era lá, o seu pai ou sua mãe te desfez na frente dos coleguinhas, você não gostou. Talvez foi naquela época a pessoa tinha que se manter virgem. Se você não mantesse, era uma desgraça da família. Talvez era isso. Se você colocasse aqui no papel, você podia colocar, era muitas marcas que se cada um colocasse aqui, ó, ficava, ia encher o papel aqui. Eu queria colocar um papel maior, mas na hora eu não achei. Imagina que você pudesse colocar aquilo que ficou para trás. Mas se ficou para trás, se eu fosse colocar aqui, eu ia lembrar de muitas coisas. Mas ficou para trás, isso mais não tem mais valor. Foi apagado, só ficou as marcas. Só ficar as marcas e você lembra de onde você caiu. Talvez era no motel que você foi muitas vezes, sua mãe não sabia, o seu pai não sabia. Imagina que você podia colocar aqui nesse papel. Eu estava lá, quando o pastor falou, Deus foi falando comigo devagarinho as coisas. Eu falei assim, não, Deus, que o Senhor for mandar eu fazer, eu falo. Eu vou falar. Glória a Deus. Talvez se você quiser, se esse testemunho te tocou, talvez você queira uma oração, você pode levantar, vem aqui na frente. Se Deus falou contigo aqui nessa noite, vem aqui. O pastor Marcelo pode falar, eu passo para ele, o pastor Marcelo vai fazer uma oração aqui. Você tem algo que você não queira falar, que só está só lá dentro do seu coração. Vem aqui e fala com o seu Deus. Eu sei que ele pode ouvir. Tem coisas que a gente não fala para ninguém, a gente não tem coragem de falar para ninguém, mas fala para Deus. E foi isso que eu fiz, eu já falei para Deus. Em nome de Jesus. Deus já, eu agradeço a oportunidade. Se você quer uma oração especial, vem aqui nessa noite, não perda a oportunidade que Deus está te dando nesta hora. Glória a Deus. E eu passo a palavra para o pastor